Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, estamos aqui com a quinta aula da disciplina Nova Aliança. E hoje nós vamos falar sobre reinar em vida. Então, vamos orar antes. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos aqui por essa aula, te pedindo, Pai, o teu auxílio, para que a gente possa trazer as verdades da tua palavra. Então, ajuda os teus filhos a receberem, a tomarem posse de tudo que o Senhor tem ministrado nesse tempo. É isso que nós oramos e agradecemos já, em nome de Jesus. Amém. Então, você sabia que você pode reinar em vida? Você pode tomar posse das bênçãos celestiais hoje, por meio de Cristo em Jesus? E nós vamos falar sobre as condições para reinar em vida. E antes vamos falar então em Romanos 5,17, que diz: "Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo." Então veja só que promessa extraordinária. Na verdade, essa é uma das grandes promessas da palavra de Deus. Nós podemos reinar em vida sobre as circunstâncias. Então você foi criado para desfrutar dessa abundância, para experimentar sucesso em tudo que você for fazer. Ou seja, você está destinado a uma vida vitoriosa. Então, você pode reinar sobre as circunstâncias, sobre a enfermidade, sobre um casamento ruim, você pode reinar sobre finanças destruídas, você pode reinar sobre isso. Como? Em Cristo Jesus. Então, isso não depende de nós. Isso depende do que Jesus fez, do que Jesus completou lá naquela cruz, na obra da cruz por nós. Então, é a obra consumada de Jesus que nos qualifica para reinar em vida. Então, um grande problema na vida daquele que crê é acreditar que tudo que acontece ao nosso redor é vontade de Deus. Então, não é verdade isso. Então, é um entendimento muito comum, mas isso não tem harmonia com a palavra de Deus. Por quê? O Senhor Jesus nos ensinou a orar pedindo para que a vontade de Deus seja feita e também para que sejamos livrados do mal. Então, se o Senhor Jesus nos ensinou a orar por isso, a conclusão que nós tiramos aqui é que nem tudo é vontade de Deus. Então, Ele nos mandou orar para que seja feita a vontade de Deus. É porque nem tudo que acontece é vontade dEle. Então, Deus é bom e tem bons pensamentos a seu respeito. Não é vontade de Deus a doença, a miséria e a morte. Essas coisas existem, mas o Filho de Deus, Jesus, se manifestou exatamente para desfazê-las. Então, se a doença fosse vontade de Deus, Jesus não veio para desfazer a vontade de Deus. Jesus veio para desfazer a vontade do diabo. Então você foi chamado para a liberdade dos filhos. E essa liberdade é para viver sem culpa e nem condenação. Então não deixe o diabo convencer de que Deus está irado com você. Na verdade, toda a ira de Deus foi colocada sobre Jesus lá naquela cruz. Não tem ira mais para você. Então, se a gente pensa assim, o que nós vamos fazer é cancelar o evangelho, né, de que toda escrita de dívida foi arrancada das mãos de Satanás, foi rasgada por Jesus das mãos de Satanás. Toda escrita de dívida que tinha contra nós. Então, todo filho de Deus pode experimentar uma vida triunfante, reinante por meio da obra de Cristo, por meio de Jesus Cristo. Então, eu não sou amado por Deus pelo que eu faço, mas pelo que Cristo já fez. Então, confie nisso. Confie na obra consumada de Jesus lá naquela cruz. Então, eu não desfruto do favor divino por causa dos meus méritos. Eu desfruto do favor divino por causa da obra de Cristo lá na cruz. Então, Deus não me ama porque sou bom. Ele me ama porque Ele é bom. Então, lá em Romanos 5,17, nós temos ali 3 condições para reinar em vida. E a primeira delas é que nós somos desafiados a receber e não a conquistar. Então, as coisas de Deus, elas não são conquistadas, elas são recebidas por meio da fé. Quem vive debaixo de culpa e condenação ainda não experimentou o real poder do Evangelho. Por quê? Porque quem vive debaixo de culpa e condenação não tem ousadia, não tem confiança para pedir.
Então, se eu estou todo o tempo debaixo dessa culpa, dessa condenação, eu não tenho confiança para pedir para o Pai. Então, uma das primeiras verdades é que Deus me perdoou. Eu tenho que crer no perdão de Deus. Se eu creio no perdão de Deus, se eu entendo que hoje eu não tenho nenhuma culpa, eu vivo sem culpa e condenação, eu tenho ousadia para pedir. O texto diz que se pela ofensa por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem. Então são 3 condições para reinar em vida. A primeira delas, receber. Então receba. As coisas desse mundo são baseadas no esforço, no mérito, né? Mas quando se trata do nosso relacionamento com Deus, nós precisamos apenas receber. As coisas de Deus são recebidas e não conquistadas. Somente podemos reinar em vida se recebemos de Deus. Então, você não vai conquistar a vitória, você vai tomar posse, você vai recebê-la. O Senhor é quem te dará a vitória, a verdadeira vitória nos é dada. Tome posse. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, se no dia da tentação você apenas clamar por socorro, você terá vitória. Se no dia da tentação você quiser lutar com ela, com a força do teu braço, com o teu esforço próprio, você não vai conseguir, amado. Mas clame pelo auxílio de Jesus. Ele te dará vitória. Tenha certeza nisso, creia nisso. A nossa vitória, ela vem do Senhor. Então, só que muitos, em vez de clamar, acham que pode resistir ao pecado apenas lutando contra ele. Mas quanto mais se esforçam, mais eles experimentam derrota. Mas se você pedir, vai receber a vitória das mãos do Senhor. O Senhor vai entrar com livramento. Amém? Então a primeira condição é receber. Todo homem pensa que para ser abençoado ele tem que merecer. Essa é a postura do religioso. Eu faço para poder merecer. Não, a verdade é que só é bênção se você não merecer. Se você merecer, é dívida. Se for dívida, você não merece graça. Então, se já é algo que eu estou merecendo, isso não é graça. Se eu fiz, né, então é por merecer, então a bênção seria o quê? Seria um pagamento, não seria graça. Nós não somos desses que querem merecer. Nós somos desses que entendem que a graça de Deus por nós nos dá. Não porque merecemos, mas por causa da obra de Cristo lá na cruz. Eu recebo porque Ele me ama, porque Jesus, a fé em Cristo, fez de mim filho. Então no mundo somos instigados a fazer, mas no cristianismo devemos entender que já está feito. Jesus disse, está consumado, a obra já é completa. Nos evangelhos descobrimos que aquele que se julga merecedor nunca recebe de Deus. Quem merece se vira sozinho. Não precisa de Deus. Então ninguém pode vencer o pecado pelo esforço próprio. Só vencemos se recebemos, se tomamos posse da vitória. Então, se fosse nós mesmos que conseguíssemos a vitória, se conseguíssemos a vitória, isso significaria que teríamos alguma glória diante de Deus. Mas a Bíblia diz que toda honra e toda glória e todo louvor pertencem a Deus. Então não queira merecer, queira receber, queira tomar posse. E essa é uma das condições para reinar em vida. Então você só pode vencer o pecado se receber a vitória do Senhor. Ou seja, a vitória é um presente. Lembra, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então a nossa vitória, a minha, a sua vitória, não é baseada na nossa obra, no nosso esforço. Ela é baseada na obra de Cristo na cruz. É baseada naquilo que Jesus já fez. O problema é que em vez de depender da graça de Deus e seu favor para que as bênçãos fluam, tem gente que depende do seu próprio esforço, tentando merecer bênção de Deus. Amado, se você estiver nesse lugar, saia daí. Venha para debaixo do guarda-chuva da graça. No lugar onde a gente recebe sem merecer. Então, não pense que você vai receber algo de Deus baseado no seu próprio desempenho. Ele é inteiramente, a bênção é inteiramente baseada na graça de Deus. Então é muito extraordinário. Só será bênção de verdade se você não merecer. Porque se você merecer não é bênção, é
pagamento. Então desista de merecer a bênção. Não há nada que você possa fazer para merecer essa bênção. Então pare de tentar adquirir, merecer e comece a receber esse favor de Deus. Então tudo que precisamos para reinar em vida já foi conquistado lá na cruz. Você não tem que merecer cura. Receba pela graça. Você não tem que merecer um bom casamento. Receba pela graça. Você não tem que merecer a vitória sobre o pecado. Receba pela graça. Você não tem que merecer prosperidade. Receba pela graça. Então, felizmente, muitos ainda vivem aquela vida religiosa baseada na troca, né? Então eu faço para receber. Então, lá em Romanos 4, 4 ao 5 diz assim, ó: mas pela palavra de Deus, que diz: ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas aos que não trabalham, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Então significa que mesmo que não tenhamos feito tudo o que deveríamos, podemos chegar diante de Deus e pedir. Por quê? Porque a nossa confiança está na graça. A nossa confiança ela não está no nosso trabalho. A nossa confiança não está no nosso esforço. A nossa confiança está na obra de Cristo lá na cruz. Então nós não fazemos, mas Cristo fez todo o trabalho por nós. Por isso podemos receber a graça. Amado, esforço próprio, ele vai te roubar a bênção. Ele vai te roubar a oportunidade de reinar em vida com Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. O maior milagre que nós recebemos, o maior de todos eles, foi o perdão de Deus. Foi graça demais, porque nós não merecíamos. Pelo contrário, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se esse milagre tão poderoso nós recebemos sem merecer, creia que todas as outras coisas também serão assim. Então, se Ele nos deu esse milagre pela graça, então podemos estar certos que sua graça também nos dará todos os milagres menores. Porque, amado, o perdão nos conduz à salvação. Não existe milagre maior do que isso. Então, cura, libertação, prosperidade, restauração são milagres menores diante do perdão. Então, se o perdão já foi por meio da graça, recebemos sem merecer, creia que todos os outros também serão assim. Amém? Mas se eu tenho que receber, apenas receber, eu vou receber o quê? A abundância da graça. Essa é a segunda condição. Então, se pela ofensa de um só reinou a morte, muito mais que recebem a abundância da graça. Receber a primeira condição. Receber o quê? A abundância da graça. Se você crê no Evangelho, você não recebeu pouca graça, mas recebeu abundante graça. A graça é baseada na bondade de Deus para com você e não no seu próprio desempenho. Creia que existe sobre você uma graça abundante, poderosa, transbordante, de maneira tal que alcança todos à sua volta, todos a sua família. A graça abundante sobre você é tão transbordante que onde você chega, você leva a bênção de Deus. Onde você coloca seus pés, a Bíblia diz que se faz santo aquele lugar. Então a sua casa é cheia dessa abundante graça. Eu declaro isso em nome de Jesus. Então a graça é o favor imerecido de Deus, ela não é um prêmio pelo quanto você é fiel. Se a graça fosse um prêmio, ela seria um favor merecido. Então essa é a grande diferença entre a velha e a nova aliança. A velha aliança ela tinha como base cumprir toda a lei. 613 pontos de lei. E se eu tropeçasse em um só, eu era condenado por todos eles. Então, eu tinha que fazer para merecer. A nova aliança é baseada completamente no favor imerecido de Deus. Então, graça é favor imerecido. O Senhor Jesus obedeceu perfeitamente. Então, você é abençoado quando crê nele. Então, confie na obra de Cristo na cruz. Confie no Cristo do qual Deus te revestiu. Não queira merecer. Receba essa abundante graça. Confie naquilo que Ele já fez. Na obra que já foi completada. Então, se você acredita que a sua bênção depende de cumprir as condições da lei, então você ainda está debaixo da antiga aliança. E as boas novas do Evangelho ainda não chegaram a você. Então, veja só como era a velha aliança. Lá em Deuteronômio 28,
Diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então, como é que todas as bênçãos, essa abundante graça, como é que todas as bênçãos chegavam sobre mim? Se eu guardasse os mandamentos e cumprisse. Não. Isso é antiga aliança. Nova aliança, eu confio na graça. Você está debaixo da nova aliança, da última aliança, da aliança que é eterna, não haverá outra depois dessa. Então, não se recebia pela graça, hoje se recebe pela graça. A nova aliança está baseada nisso. A graça é o favor de Deus que nos enviou Jesus, que cumpriu a lei por nós. Então hoje basta que nos acheguemos diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo para receber a sua graça. Então veja só, eu confio nisso. Então mesmo sem ter feito nada eu vou receber, mesmo sem merecer, sim. Eu posso pedir? Sim, esse é o Evangelho. Então enquanto você não entender isso, você não vai experimentar dessa abundante graça. Então o diabo sempre vai querer te acusar, mostrando tuas falhas, dizendo que você vai pedir para Deus. Mesmo que você ainda faz isso, mesmo que você ainda peque, mesmo porque você ainda se comporta assim, é esse tipo de acusação que o diabo vai trazer. Vai dizer que você não é digno, não é merecedor. E aí você vai dizer assim: de fato eu não mereço mesmo, de fato eu não sou digno mesmo, mas por causa de Jesus eu posso hoje entrar ousadamente na presença do Pai. Eu não sou digno de sentar à mesa do Pai, mas por causa de Jesus eu já estou assentado lá na mesa do Rei. Confie na obra de Jesus, confie na obra de Cristo. Então, na sua graça, Deus pegou você e colocou dentro de Jesus, de tal maneira que quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Quando Deus olha para ti, na verdade Ele está olhando para Jesus. E é por isso que nós somos aceitos. E é por isso que nós podemos pedir. Nós pedimos em nome de Jesus. Então Cristo já cumpriu toda a lei. E se você está em Cristo, e na verdade você é declarado justo, porque a justiça de Cristo é transferida para você. Então somente assim você pode reinar em vida. Quando você entende que não precisa merecer, mas só receber essa abundante graça, essa superabundante graça, o favor imerecido, a bênção imerecida da nova aliança. Então essa graça não é uma doutrina que nós estamos ensinando aqui para você. Nós não estamos apresentando para você a graça como um ensino apenas. Nós estamos apresentando para você a graça como sendo uma pessoa, a pessoa de Jesus. João 1,17 diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada porque é uma coisa, uma doutrina, mas a graça veio provando que ela é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Somente quando você entende a graça, que é a fé para se apropriar das bênçãos de Deus, a graça é a base para receber todas as bênçãos. Jesus nunca pregou sobre cura, mas sempre perdoou os pecados dos homens. Antes de manifestar a cura, Deus dizia: perdoados estão, Jesus dizia, perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque a culpa nos faz achar que merecemos a doença. Se eu ando debaixo de culpa, eu não tenho como receber cura. Quando eu tenho, de fato, revelação do perdão de Jesus, aí sim é gerada a condição necessária para que eu seja curado. Então, uma vez que o seu pecado é perdoado, você não tem pecado. Uma vez que você não tem pecado, você é aceito como justo diante de Deus. Você não é justo por causa da sua obediência. Você é justo porque o sangue de Jesus lavou os seus pecados. E eu vou dizer uma coisa para você: lavou os de ontem, lavou os de hoje e até mesmo os de amanhã. Amém? E além de receber essa abundante graça, você também precisa receber e tomar posse de quê? Do dom da justiça. Segundo as Escrituras, a melhor palavra, na verdade, com base nas Escrituras, para traduzir ali o dom seria presente. Então, o dom da justiça, você pode dizer assim, o presente da justiça. Por quê? Porque você recebeu do Senhor Jesus. Então, essas são as três coisas necessárias
Então, se eu recebi, aprendi que tenho que receber da abundante graça, ou seja, que a graça é muito maior do que o meu pecado, a terceira condição para reinar em vida é o dom da justiça. A justiça é um dom de Deus, nós somos feitos tão justos quanto Jesus. Você está ouvindo? Você foi feito tão justo quanto Jesus, você é tão justificado quanto Jesus, você é colocado diante de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado. Lembra que a principal cláusula da nova aliança, o próprio Senhor cumpre dizendo: dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A sua justiça não são suas boas obras, a sua justiça é Cristo. Seu direito de ser justo foi comprado pelo sangue de Jesus. Então não temos fé enquanto estamos debaixo de condenação. Então nunca poderemos reinar em vida debaixo de culpa, nunca. Precisamos declarar que reinar em vida não depende do que fazemos, mas depende da justiça de Cristo. Tome posse do dom da justiça, desse presente que você recebeu, através da troca do Calvário, onde o teu pecado foi imputado sobre Cristo e a justiça de Cristo foi colocada sobre você. Então toda a ira de Deus por causa do pecado caiu sobre o Senhor Jesus lá na cruz. Então não estamos mais debaixo da velha aliança, segundo a qual Deus às vezes estava feliz com você ou às vezes estava zangado. Hoje ele tem total prazer, alegria e satisfação em você. Confie nisso. Então pare de olhar para si mesmo procurando algum tipo de justiça. Pare de ficar fazendo essa introspecção. A Bíblia diz que devemos ter os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Você é transformado por contemplar a Cristo. Olhe para Jesus. Deixa que o papel de te sondar é do Espírito Santo. E na medida que ele for enxergando coisas que precisam ser removidas, ele vai trazer para a luz. Ele vai nos ajudar. A obra é dele. A nossa é crer. Então, olhar para Jesus, contemplar Cristo. De glória em glória seremos transformados. Então não precisa você ficar fazendo essa introspecção, isso é papel do Espírito Santo. Então, quando houver necessidade, ele mesmo vai corrigir. Porque a vontade de Deus é que você reine em vida. Se você tiver revelação da abundante graça e do dom da justiça, você será conduzido a uma vida de vitória e abundância. A vida abundante disponível para você, você pode desfrutar, amado. A sua casa pode desfrutar da sensação maravilhosa de estar em paz com Deus. Então você é destinado ao sucesso. Você é destinado à vitória. Fracasso, miséria e derrota não fazem mais parte da sua vida. Então você pode reinar em vida tendo uma casa cheia de paz e alegria. Tá? Você pode dar ordens para as circunstâncias e elas vão mudar. Pela fé que há no nome de Jesus, você pode ter ousadia. Você precisa primeiro aprender a receber. Para ter ousadia dessa abundante graça e o dom da justiça. Você foi chamado para reinar em vida. Você foi destinado para glória. Amém? Então, as 3 condições para reinar em vida. Dica para a prova. Apenas receber e não conquistar. A abundância da graça e o dom da justiça. Em Cristo Jesus você é feito rei e sacerdote para a glória de Deus. Amém? Então terminamos aqui a 5ª aula. Um grande abraço. Deus abençoe. No nome santo e poderoso de Jesus.